Amém? Glória a Deus. Gratidão estar aqui, meus irmãos, nessa noite, nessa casa, que é minha casa. Estou feliz demais, o coração está muito alegre. Não é força de expressão. Está muito alegre estar com os irmãos nessa noite. Nessa casa que nós temos tantas histórias maravilhosas, tantos testemunhos edificantes, tantas experiências sobrenaturais. Então é um privilégio estar aqui. Eu quero estar agradecendo também os irmãos que estiveram orando por mim. Eu ainda estou em processo de recuperação. Eu fiquei praticamente do dia 22 ao dia 28, praticamente, eu diria, até como um inválido, né? Eu não tinha força para pegar minha neném. Minha neném tem 8 quilos, a minha fofinha que está na galeria. Mas eu não tinha forças de pegar uma neném, para você ver a condição física que ficamos. Bem resumidamente, tudo começou dia 22, né? Minha pressão ficou 16/11 e a cabeça parecia que ia explodir. Aí fomos na UPA do Jaçanã. Olha, todo respeito ao SUS, eu não te recomendo ir para aquele lugar. Cheguei lá, tinha acho que umas 200 pessoas ou mais. E a minha situação foi agravando ali naquele lugar, sem previsão de ser atendido. E aí, simplesmente eu apaguei, Lucas, ficou tudo preto lá. Eu fui acordar, tinha 3 pessoas tentando levantar o gordinho. Falei, meu Deus, que onde eu estou? E aí deram uma injeção e mandaram embora, né? Deram uma matotalanol, acho que é esse nome. Mandaram embora. Isso no dia 22. Dia 23 fiquei em estado febril. Dia 24 passei mal de novo. Só que aí foi ao contrário, a pressão ela caiu 9/6. Aí dei um apagão, caí no sofá. Aí quando eu voltei, fui pro banheiro, vomitei. Só que aí quando eu fui perceber era sangue. Aí eu falei, meu Deus, o negócio deu complicado. Aí fomos ali para o Hospital Presidente, bolsa de soro, aí queriam internar por causa de tal das plaquetas, vamos fazer o exame para das plaquetas, vamos internar. E aí eu falei, meu Deus, se internar aqui, vou ficar 30 anos pagando, né? Você sabe que a internação no hospital particular é extremamente caro. Aí eu dei um jeito de ser medicado e saí de fininho. Tive que retornar no médico. Eu saí de fininho e já para não dar motivo de internar. E isso se estendeu até o dia 28. Aí eu lembro que eu tinha compromisso de pregação dia 29, 30 e 31. Quando foi no dia 28 eu acordei praticamente na mesma situação, e ali eu chorei, porque eu não tinha condições de atender meus compromissos ministeriais. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero ter saúde para poder fazer a sua obra. E foi interessante que, pouco tempo que eu falei isso para o Senhor, meu pastor me ligou. E aí, jovem, como é que você está? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu falei, tem, pastor. Me busca hoje para ir para o culto. Eu não estava muito bem para me dirigir. Ele busca, 7 horas eu te busco. Tá bom. Aí eu fui para o culto, sentei na cadeira, estava até meio mole assim na cadeira. E ali eu fiquei no culto. A pastora pregou o Salmos 46, foi uma bênção. Acabou o culto, chegou um companheiro de ministério, o pastor Amado. Eu falo que ele é amado 2 vezes, né? Amado no nome e amado, que ele é uma pessoa muito amável, né? Aí ele virou para mim, eu ia cancelar meus compromissos, né? Dia 29 e 31, já estava pronto para cancelar. Aí ele chegou para mim e falou assim, Wagner, você precisa ficar bem, porque o que Deus tem com você nessa terra é para você levar a palavra de vida para muitas pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Aquilo ali foi palavra de cura para mim. Não precisou orar, não precisou ungir. Aí eu dentro do carro, voltando para o pastor, ele deixou eu em casa. Chegou no dia seguinte, o obreiro me ligou, vai vir hoje pregar? Eu falei, vou. Você está bem? Não. Aí você vai vir? Eu falei, vou. Não é melhor cancelar? Eu falei, não cancela.
eu vou. Não cancela. E ali eu preguei 29, preguei dia 30. Aí dia 31 era de manhã lá em Guaianazes, preguei. Depois eu tinha que ir para Guarulhos, que era Páscoa, eu fui na casa da minha sogra. Almocei, deitei no sofá, minha esposa falou que eu ronquei mais baixinho. Até ronquei. E de lá para cá foram 6 ministrações com a glória de Deus. Eu ainda sinto muito cansaço, né? Muito calor, fico desidratando. Passei mal 2 vezes já depois. Passei mal no Bergamini fazendo compra. E passei mal ontem depois do culto de ceia. Tive que tomar um drama, que a cabeça vai se explodir. Mas irmãos, eu só vou parar quando Jesus chamar. Quando acabar, enquanto não acabar, eu vou fazer aquilo a qual Deus me chamou para fazer. Irmãos, tem alegria de vir à casa do Senhor. Agora, 7h10, tem alguém no soro, em algum lugar aí. Agora tem alguém no soro. E pode ser que seja crente. E pode ser que esteja pensando, o que está acontecendo e eu estou aqui no soro. Tem alegria na casa do Senhor. É gratificante na casa do Senhor. Irmãos, vamos à palavra, né? Eu amo a palavra. Gosto do louvor, gosto dos mistérios, do sobrenatural, das manifestações espirituais. Mas o que eu amo é a palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia no 2º livro de Crônicas, capítulo 7, o versículo é o de número 14. Quando você abre a sua Bíblia aí, eu pedi para o nosso pastor Gilberto, continua sendo meu pastor. Eu tenho 2 pastores. Eu pedi para o pastor Gilberto me liberar do paletó, justamente porque, além que você fica desidratado, eu já sou um pouco, então ele me autorizou aqui deixar o paletó aí na cadeira. Como disse o pastor Damião, o paletó não prega, né? Então, deixa o paletó ali, senão eu vou perder mais do que eu devo perder de água. 2 Crônicas 7,14. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Amados, quando eu estava meditando nesse texto aqui, me veio o seguinte pensamento, e o Senhor esclareceu algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar nessa noite. Que pensamento é esse? Sabemos que após a pandemia da Covid-19, a igreja ela ficou período fechado, vocês lembram disso, houve um decreto do governo, depois desse decreto houve um recurso na justiça, que suspendeu através de uma liminar, a igreja reabriu mediante o poder judiciário. Porém, eu costumo dizer que a igreja ela reabriu, mas muitos crentes não voltaram. E dentre esses muitos crentes que não retornaram à casa do Senhor, existe um grande questionamento de alguns falarem que não tem a necessidade. Alguns falam, isso não preciso. E diante desse problema, vamos dizer assim, eu falando com o Senhor, lendo a palavra, meditando, Deus ele me colocou no coração essa palavra que eu quero transmitir, que é uma palavra simples, mas eu creio que eficaz. Porque a pergunta que se vem é: por que eu vou à igreja? Por que eu vou todo domingo no culto? Essa seria a pergunta. Por que eu estou todo domingo no culto? Por que eu faço o que eu faço? Questionamento justo. Quem sabe que você já até fez para você. E a resposta que eu entendi na palavra do Senhor, ela se resume a uma palavra, que se você puder repetir, eu vou ficar grato. A palavra é a seguinte: relacionamento. Pode repetir? Relacionamento. Se resume a isso. E o que é relacionamento, meus irmãos? Relacionamento
relacionamento é convivência. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que o Deus bíblico é um Deus que Ele quer ter relacionamento. Diferentemente dos deuses pagãos, diferentemente dos deuses das outras culturas, das outras religiões, o Deus bíblico, Ele é um Deus que Ele criou o homem, mas Ele quer ter relacionamento com o homem. Aleluia. E alguém até pode dizer assim: ah, mas eu posso fazer o meu culto devocional na minha casa. Ok, sem dúvida. Mas você faz? Acredito, irmãos, que talvez 99% das pessoas crentes, quando estão em casa, não fazem culto a Deus. Acredito que 99% das pessoas, quando estão em casa, elas ligam na Netflix, fazem uma pipoquinha e vai assistir um seriado. Irmão, você é contra? De maneira nenhuma, depende do que você assiste. O que eu estou dizendo é que nós viemos ao culto, na casa do Senhor, porque este é o momento especial que nós reservamos para ter relacionamento. E Deus, segundo a palavra, é Ele que estabeleceu isso. Ele quis ter relacionamento. Deus, Ele quer ter relacionamento. Deus, Ele quer ter comunhão com você. A pergunta é: você quer ter comunhão com Ele? Você quer ter relacionamento com Ele? Deus, Ele não quer nada obrigatório. E dentro do meu tempo eu quero te mostrar isso. Ele quer algo voluntário. Quando você olha para Gênesis capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer que após a queda do homem, do pecado, Deus que passeava na viração do dia, Ele vem até o homem conversar. Eu entendo, e o texto me dá margem para interpretar desta maneira, que não foi só no dia que o homem caiu em pecado que ele foi lá. Mas eu entendo que Deus tinha prazer de todos os dias, na viração do dia, descer no jardim do Éden para conversar com Adão. Este é o propósito de Deus para com a sua vida. Ter relacionamento. Glória a Deus. E aí nós vamos analisar, meus irmãos, que após a queda do homem, da mulher, eles são expulsos do paraíso. E agora, como fica a comunhão com Deus? É interessante que a palavra ela já vai nos demonstrar, ela já vai nos dar alguns indícios. Quando você olha o capítulo 4 de Gênesis, a história de Caim e de Abel, você vai observar que agora Caim e Abel, eles estão ali a ponto de apresentar uma oferta a Deus. Porque isso é a tentativa de restabelecer o contato. A palavra oferta, ela vem de oferenda, mas ela também vem de oferecer. Então, quando o homem ali, ele quer fazer a sua oferta, ele está de certa forma oferecendo, e esse oferecer no sentido de, olha, é um convite, porque queremos ter comunhão. E agora Deus, ele aprova a oferta de Abel, mas não aprova a oferta de Caim. Mas deixa Caim e Abel para outro dia. Caminhando no texto, a gente chega no capítulo 8 de Gênesis, e nós vemos que Noé, ele tem a mesma iniciativa. Porque no capítulo 8, versículo 20, o texto sagrado diz: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Por que Noé fez isso? Porque ele queria a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aí você vai avançando no texto bíblico. Você chega em Gênesis capítulo 12, vai falar acerca do patriarca Abraão. E no versículo 7 do capítulo 12 diz: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quem edificou o altar? Abraão. Por quê? Porque ele queria a presença de
de Deus. Aleluia. Mas não é só, no caso, o homem que quer a presença de Deus. Mas vamos observar que Deus, ele se achega para Moisés e ele dá o projeto do tabernáculo. E eu acho muito tremendo isso, porque o projeto do tabernáculo, ele é o anteprojeto da igreja. Aí você veja que Êxodo 25, verso 8, o que diz o texto sagrado. Êxodo 25, verso 8. Deus vai lá e dá o projeto do tabernáculo para Moisés. E agora ele fala assim, em Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário. Para quê? E habitarei no meio deles. Observe que é Deus, através de um projeto, querendo reatar o que era no início. Eu quero estar no meio do meu povo. Eu quero estar no meu povo. Aí você adianta aqui no capítulo 29, no versículo 45, capítulo 29 do livro de Êxodo, no versículo 45 diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e eu lhes sereis por Deus. Deus quer habitar no meio do seu povo. Mas o relacionamento, igreja, é uma via de mão dupla. Relacionamento é uma via de mão dupla. Porque algumas pessoas não sentem a presença de Deus? Porque não existe um interesse genuíno, verdadeiro, puro dessa pessoa. Deus me fez entender isso com a sua palavra. Porque Deus é o maior interessado em ter um relacionamento com Deus. O interesse dele é Deus que quer. Então a pessoa que fala, eu não consigo sentir nada, o problema é que existe um vazamento no seu relacionamento. Seja porque você não encara com seriedade, seja porque você não se entregou genuinamente, verdadeiramente, seja porque você não busca com vontade. O que é buscar com vontade? O salmista ele fala, ele expressa de maneira poética, ele fala: como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aí um dia eu estava vendo um programa, provavelmente Discovery. Eu sou meio nerd, né? Ou é Discovery, ou é History Channel, essas coisas aí que eu gosto. E aí eu vi umas corças que acharam uma torrente de águas. E elas vieram numa velocidade, num atropelamento, que teve uma lá que até trombou com a outra. Eu falei, meu Deus do céu, essas corças não vai matar a outra por causa dessa água. Aí eu lembrei do salmista. Uma corça anseia por água, assim a minha alma. Você sabe que o crente tem relacionamento com Deus é quando aquele crente ele tem sede de estar na casa do Senhor. Aí o salmista ele fala, porque é melhor, aleluia, um dia nos teus atos, na tua casa, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E agora tem o tabernáculo, porque Deus ele quer tabernacular, ele quer habitar, ele quer estar no meio. E ele fala, ó, faça a arca da aliança, porque a minha presença estará. Aonde a arca está, a minha glória está. Aonde a arca está, a minha presença está. E aí você vem aqui, 1 Crônicas, capítulo 15. Parecendo doutrina, né? Tá longo demais os versículos, né? Cada pregador tem um jeito, né? 1 Crônicas, capítulo 15, verso 1. Diz o texto: fez Davi a casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda.
Então Davi foi lá, pegou a arca, que era a presença de Deus, naquele contexto do Antigo Testamento, e colocou numa tenda. Mas aí ele não ficou satisfeito. Ele falou, poxa, eu tenho minha casa bem arrumada, bem ornamentada. Eu vou deixar a arca da aliança, a presença de Deus nessa tenda. Não, eu vou construir para o Senhor. Só que veja bem, meus irmãos, com o Senhor é das formas que o Senhor quer. Aí você vai aqui para capítulo 22, 1 Crônicas, capítulo 22, o versículo de número 5 e o de versículo número 8. Diz assim: porque dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica, excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Versículo 8. Porém a minha palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância, fizeste grandes guerras, não edificarás a casa do meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha face. Não deixou. Que a intenção de Davi era boa. Vou fazer aqui uma casa bonita, tirar a arca da aliança da tenda aqui e vou botar numa casa que eu vou edificar. Aí Deus falou assim: não. E Deus ainda fala: poderia eu habitar em templo feito por mãos de homens? Porque o que glorifica a Deus é limpo de mãos. É isso que o texto diz. Davi, suas mãos não são limpas, você não vai poder edificar a tua casa. E aí coube a Salomão edificar esta casa. Aí nós chegamos aqui em 2 Crônicas, que é o texto que nós lemos, mas no capítulo 2, nós observamos a ideia do rei Salomão. Ele diz o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo de número 4 e 5, ele diz assim: eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã, da tarde, nos sábados, e das boas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente obrigação de Israel. E a casa que eu estou para edificar há de ser grande, porque nosso Deus é maior do que todos. Eu entendo uma coisa: esse sentimento do rei de fazer algo grandioso, porque Deus ele era grandioso, é uma adoração a Deus. A casa do Senhor tem que ter a adoração a Deus. A sua vida, quando vem à casa do Senhor, é para adorar a Deus. A palavra culto, meus irmãos, aí a gente começa a entender algumas coisas. Você pega o dicionarista da língua portuguesa, ele vai dizer que culto é prestar uma solenidade, culto é prestar uma homenagem, culto é prestar uma reverência a uma autoridade que é maior do que eu. Então, quando eu venho prestar um culto, eu estou reverenciando alguém que eu reconheci que é maior do que eu. Por isso que culto não é como um teatro, porque no teatro você vai lá, você compra o seu ingresso, você vai sentar numa cadeira e você vai para assistir a uma peça, você vai para ter o quê? Um entretenimento. Então o teatro é para te entreter o tempo. Você vai porque você quer ter um entretenimento, você quer ter um momento de lazer, você quer ter um momento de distração, você quer ter um momento de relaxamento. Aí você vai para o teatro. Daí de igual modo, quando você vai lá no Cinemark, você compra o seu ingresso, você vai assistir o seu filme no cinema, você está indo lá para um entretenimento.
Você quer se entreter, aquelas 2h30 para você relaxar, é para você se desligar do seu problema, é para você se desligar do seu trabalho, e ali você vai ter um momento de recreação, você vai ter um momento de lazer. Pois bem, o culto não é assim. O culto você não vem à casa do Senhor para assistir o pregador ministrar, para ver os louvores, para achar bonito, para falar se é bom, se é ruim, para reparar na roupa de A e de B, de C. Você vem no culto porque você veio aqui é o altar do Senhor, e você vem aqui a apresentar a Ele toda a honra, todo o louvor, porque culto é reverenciar ao Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Você vem aqui e o pregador não precisa pedir para você adorar a Deus, porque é a sua obrigação. Pregador, você foi muito forte. É minha adoração? É. Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, o versículo de número 21. É sua obrigação? É sua obrigação, é minha obrigação. Glória a Deus. Aleluia. É obrigação. Diz assim o profeta Isaías: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Glória a Deus. Você foi criado para ser um adorador. Mas pregador, a minha vida está uma dificuldade que você não conhece. Eu vi um pastor ensinando, achei interessante. Não sei muito bem a profundidade do que ele disse, mas fez sentido para mim, eu vou compartilhar. Ele disse que ele pega a palavra adorador e ele divide no meio. Aí fica adora-nador. Ele falou isso aí, eu falei, rapaz, pode até ser que a etimologia não seja bem essa daí, mas que faz sentido, faz. Porque nós temos que adorar, irmão, em tempo e fora de tempo. A adoração vai continuar no céu. Aleluia, a adoração ela vai permanecer, a adoração não vai acabar nunca. E você está aqui ensaiando, o crente que adora aqui no culto, ele está se preparando para ir adorar lá no céu. Meu irmão, assim como o coração é necessário para o corpo, a adoração é necessária para o crente. Crente que não adora está com defeito de fabricação. Quando você fala aleluia, a palavra aleluia, no seu original hebraico, ela significa louvai ao Senhor. Quando você fala aleluia, você não está só adorando a Deus, você está incentivando o seu irmão do lado. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvai ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Glórias. E aí chegamos no capítulo 5 de 2 Crônicas. Aleluia. O templo fica pronto. Ô brother, vamos trazer a Arca da Aliança. Coloca no templo. Capítulo 5. Salomão agora ele vai consagrar o templo. A arca é levada para o santuário. Por quê? O templo sem a arca não é nada. Está entendendo aí? Vai, traz a arca. O templo está pronto. Mas traz a arca, porque a arca é a presença de Deus. O templo sem Deus, no templo não serve de nada. Traz a arca. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Aí no capítulo 5, o que acontece, irmão? No versículo 13. A hora que coloca a arca no templo. Aleluia. No finalzinho do versículo, olha o que diz. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Versículo 14. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Deus é forte demais. O sacerdote, eu não sei se você sabe, quando ele ia ministrar sobre o povo, ele fazia esse sinal aqui, ó. Esse sinal é uma palavra hebraica de adoração a Deus também. E ele ia abençoar o povo, ele fazia esse gesto aqui. Quando fala que eles não
conseguiam ministrar, quer dizer que eles não conseguiam levantar os braços. A presença era muito forte. Ô irmão, você já sentiu isso daí? Ô irmão, lembra lá, vai, lembra, puxa na memória. Aquele dia que você saiu tão cheio da glória. Teve um dia aqui na Vila Medeiros, irmão, que eu falei tanto mistério, pulei tanto, que depois eu sentei e não consegui ir embora para casa. Eu tava assim, ô Jesus, tu és bom. Arriou. Já foi arriado na glória de Deus, irmão? Aleluia. Por que você não é arriado na glória de Deus? A tua adoração. É a qualidade da tua adoração, meu irmão. Às vezes, olha, você pode não concordar, mas às vezes o crente ele tem que ser igual o carro a álcool. Sabe como é que o carro a álcool faz? Demora no frio, né? Principalmente os carros antigos dos anos 90, né? Eu tive um. Ele demora para esquentar. E vai, pisa no acelerador e tal, e pega um copo de gasolina e joga no carburador e vai, e dá partida, e pisa no acelerador e vai. Às vezes demora uns 20 minutos. Mas a hora que o motor esquenta, aí você vai até o Ceará. Glória a Deus. Não entende, pregador? Eu não estou sentindo para dar glória, esse é o teu defeito. Você não tem que sentir para dar glória, você dá glória para depois sentir. Oh Jesus, pega essa visão nessa noite. Você primeiro adora, depois que você sente, não é o contrário. Você primeiro adora, eu não estou sentindo nada, aleluia, eu não estou sentindo nada, glória a Deus, aleluia, aleluia. Daqui a pouco você, está esquentando o motor, e a lua da glória de Deus desce na casa. Aleluia. Faça um esforço para sentir a presença de Deus. E aí a gente chega no capítulo 6. Agora Salomão ele vai o quê? Abençoar o povo. Aprenda uma coisa, com todo respeito e humildade, porque eu sei que aqui tem culto de doutrina e o pastor é bom. Mas aprenda uma coisa, todos os ministros, não vou nem dizer aprender, relembre. Nós estamos aqui para abençoar. Tem gente que perde o foco. O ministro do Evangelho, ele foi chamado para abençoar. Porque até o macumbeiro não amaldiçoa. Está lá em Números capítulo 23, lembra? Balaque e Balaão. O rei deu um baú cheio de ouro. Um falso profeta ir lá e amaldiçoar o povo. Quando ele estendeu as mãos, ele falou assim: não cabe encantamento contra o bichinho de Jacó. Eu tenho que abençoar. Nós somos chamados para abençoar o povo. Somos chamados para abençoar, meu irmão. Amaldiçoar é concorrência. Nós somos chamados para abençoar. Aí tem pregador que fala: eu prego, não acontece nada. Agora você não tem graça, você não abençoa o povo. Eu todas as vezes que eu vou pregar, eu falo: Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos para abençoar o teu povo. Eu quero ser canal de bênção. Eu quero ser agente de transformação. Eu quero ser agente de milagre. Não para a minha glória. Tudo é por Ele, para Ele. Mas eu quero chegar e falar: Senhor, usa a minha boca para abençoar o teu povo. Aleluia. E agora Salomão ele abençoa o povo e ele faz uma oração. Capítulo 6, versículo 13. E ele ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu. Irmão, eu acho muito lindo isso. Porque é um sinal de humildade perante Deus. E às vezes nós, ministros do Evangelho, não temos essa capacidade de ajoelhar perante a congregação. Mas sabe o que o texto está dizendo? Salomão ele ajoelhou perante a congregação. O rei de Israel ajoelhou perante o seu povo e levantou as mãos. Sabe por quê? Ele era rei, mas o rei dos reis é maior. Esse é o mistério. Ele era rei, mas ele sabia: não, eu estou diante do rei dos reis. E ajoelhou. Aleluia. E aí ele começa a orar. E ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, como tu que guardas o concerto
e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Quero fazer uma pausa aqui. Às vezes o crente vai orar e ele quer fazer com a oração dele chamar a atenção das pessoas que estão ouvindo. Está errado. Você não tem que orar bonito para que as pessoas falem, nossa, como ele ora bonito, olha as palavras que ele usa. Meu irmão, Deus conhece todos os dicionários que foram escritos no passado, no presente e vai ser escrito no futuro. Deus conhece todos os idiomas. Deus é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Você não vai impressionar Deus, desculpa eu te falar, você não vai impressionar Deus com isso. Falando bonitinho, você não vai impressionar Deus. Toda fonte de conhecimento é Deus. Agora, o que você chama a atenção de Deus é um coração quebrantado. É, Senhor, eu não sou nada, Pai. O Senhor é tudo. O Senhor é poderoso. Eu não faço, o Senhor faz. Eu não tenho, o Senhor tem. Começa a sua oração assim em nome de Jesus. Começa com o quebrantamento. Começa com o derramamento. Que aí você vai ver a diferença. E ele faz a oração aí no versículo 18. Ele fala, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? É uma pergunta. Eis que o céu dos céus não pode te conter, quanto menos esta casa que tem edificado. De fato, a casa não pode conter a glória de Deus. Mas lembra o início de todas as coisas na pregação? Deus ele quer. Ele quer habitar. A questão não é a casa que a gente vai edificar, a questão não é o mármore, o piso bonito, a questão não é nada disso. A questão é que ele quer estar no meio do seu povo. Ele quer estar no meio da Vila Medeiros. Ele quer descer aqui em todos os cultos. Ele quer a nuvem da glória dele, quer encher esse lugar nessa noite. Ele quer. Ele sempre quer. E aí você vai observar no versículo 21, aí Salomão ele vai dizer assim, ouve pois a súplica do teu servo, do teu povo de Israel, que fizeram neste lugar, ouve tu, aleluia. Entenda uma coisa aqui no capítulo 7, tem pessoas que quando lê do 6 para o 7, acham que Salomão orou agora, 5 minutos depois Deus respondeu. Não existe teólogo erudito dessa terra que sabe dizer quanto tempo demorou. Quando você vai ver os maiores comentaristas de Bíblia, eles vão falar o seguinte, que pode ter havido dias, meses ou anos. Ou seja, informação imprecisa. Você não sabe quando Deus respondeu. Por quê? A sua parte é buscar. A glória dele desce quando ele quiser. Quando ele quiser. Não dá para você agendar o Espírito Santo. É por isso que a maioria das campanhas, com todo respeito, é black fraud. Porque na campanha o cara fala, naquele dia que eu colocar no banner, vai acontecer o avivamento. Só acontece se Deus quiser. Você não pode agendar o que o Espírito Santo faz quando ele quiser. Quando Jesus ele encontrou com Nicodemos, ele falou assim, Nicodemos, deixa eu te falar um negócio. O vento sopra onde quer. Aleluia! Quando ele quer. Você pode agendar para o domingo e falar, não, mas a minha nuvem vai descer lá na terça. Vai ter 10 crentes lá, mas é na terça que eu vou descer lá. E aí vem a resposta. Capítulo 7, caminhar para encerrar, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E aí ele fala, se o meu povo é condicional, se o meu povo é condicional. Agora ele está falando, Salomão, você fez um monte de pedido registrado, você fez um monte de petições anotado. Agora eu vou te dar a receita para que o que você pediu se concretize. E ele começa, se você fizer isso. É um versículo condicional. Muitas orações que você faz, vem o sim de Deus sobre a sua vida. Muitas coisas que você pediu a Deus, vem o sim de Deus sobre a sua vida. Porque tem coisa que você tem que fazer para conquistar alguns direitos no mundo espiritual. Porque Deus é um Deus que quer relacionamento. E quando eu falo que Ele quer relacionamento, significa dizer que Ele espera que você tenha um comportamento segundo a palavra dEle. Não pode andar de
qualquer jeito, não pode levar a sua vida de qualquer maneira. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, aí as bênçãos de Deus é derramada sobre você. E qual é a primeira coisa que ele fala aqui? Povo que se chama pelo meu nome, é meu, tu é meu, está no meu nome. Você precisa primeiro se humilhar. O que é humilhação no contexto de 2 Crônicas capítulo 7? Eu vou te falar. É humildade para admitir os pecados cometidos. É forte. Sabe para que tem culto de ceia todo mês, crente? Sabe para quê? É para você pedir perdão dos seus pecados. É. Você não sabia, não? Aonde nós vamos ler isso aí? Vamos ler aqui, primeira carta de João. Primeira carta de João. Já estou caminhando para terminar. Aleluia. Bíblia. Capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Ou seja, tudo pecador aqui. Mas qual é o segredo, crente? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus, crente, vem para a ceia pedir perdão. Glória a Deus, aleluia. Que é humildade, pedir perdão. Voltando para o texto, 2 Crônicas 7,14, humildade. Admitir os pecados cometidos. Segundo, orar. Orar não é palavras. Como assim? Orar tem que ter sentimento. Toda vez que você orou e não teve sentimento, você não orou, você rezou. Toda vez que você fez uma oração decorada, você não orou, você rezou. Orar é sentimento. Que mais? Buscar a minha face, ou seja, busca contínua da presença de Deus. Meu Deus, se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter, irmão? É desviar, tomar desvio, deixar a estrada errada que você está seguindo, converter-se, dar meia volta. E o que é os maus caminhos? Vale dizer conduta ruim, mau comportamento, péssimo padrão de vida. E aí, o que acontece se você seguir essa cartilha santa de Jeová? Aí vem o então. Então ouvirei. Perdoarei os seus pecados. Eu sararei a sua